Maite Anguirunguera, Baixa Papeimé, Baixa Papeicô, Tapeguma Reporente, Coacovideupe. No vídeo de hoje, nós vamos ver estas frases, expressões que está aqui em português e vamos traduzir elas ao Guarani. Então, neste caso, nós vamos ver como são as traduções dessas frases em Guarani. Vamos ver primeiramente, era uma vez, aquela famosa frase, era uma vez, aconteceu assim, na antiguidade, uma fábula, uma história em seu poder. E para você que está aqui no vídeo, também eu fiz esta mesma versão em espanhol e vou deixar passando o link aqui nos cards. Vocês podem acessar depois que terminar esta aula e assistir também a mesma versão em espanhol. Então já peço para você que está aqui, se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva e nos apoie neste canal para que possamos sempre estar fazendo conteúdos tão relevantes como este. Então vamos aprender. Era uma vez, aconteceu assim, na antiguidade, uma fábula, uma história em seu poder. Como que eu diria então em Guarani era uma vez? Teria que usar desta maneira. Petem jeu. Então esta seria a forma de pronunciar em Guarani era uma vez. Petem jeu. E a partir desta aula eu vou começar a separar em sílabas para que vocês possam se localizar melhor como falamos petem jeu. Só lembrando que também podemos falar petem jeu desta maneira. Mas quando que eu usaria petem jeu? Vamos supor que eu estou começando a história. Era uma vez uma princesa, uma moça, por exemplo. Então eu falaria então petem jeu petem Cunhataim. Então estou falando que era em uma vez. Aí em Guarani ficaria dessa maneira. Quando eu vou falar somente era uma vez, então eu vou usar petem jeu. E quando eu vou começar a contar a história, então eu vou colocar o P junto, tá bom? Se não ficou claro, deixem nos comentários que eu volto a explicar para vocês no comentário. Agora vamos separar isto aqui em sílaba. Então eu tenho P, petem jeu seria P, petem jeu, desta maneira. Então vocês vão soletrar assim, na verdade, pronunciar em sílabas. Petem jeu, petem jeu, petem jeu, petem jeu. Então seria era uma vez. Mas não tem nada a ver. Alguns podem falar assim, mas por que jeu e petem se jeu quer dizer novamente petem um? Não esquentem a cabeça agora com isso. Só aprenda isso, memorize isso aqui, que petem jeu significa era uma vez. E pronto, assim você vai aprender o Guarani. E daqui 3, 4 anos, quando você estiver falando o Guarani fluentemente, você vai entender o porquê, não é assim? Então ficou claro? Petem jeu era uma vez. Petem jeu era uma vez. Partimos agora para a segunda frase que fala aconteceu assim. Aconteceu assim. Como que eu falaria esta frase aconteceu assim? Então seria oikovaekue peixa. Oikovaekue peixa. Oikovaekue peixa. Oikovaekue quer dizer aconteceu no passado. Oikovaekue, quando eu falo oikovaekue, estou falando que aconteceu algo do passado. Peixa assim. Como que eu soletraria esta frase? Seria desta maneira. Deixa eu voltar aqui que o teclado está em Guarani. Seria oikovaekue peixa. Peixa. Reparem como fica aqui a separação em sílabas. Então, oikovae. Prestem atenção aqui no puçô. O puçô é uma das consoantes do Guarani, então ele é pronunciado junto. Quando eu falo puçô, tem que cortar literalmente a letra da outra, separar literalmente a vogal da outra vogal. Então, va-e, que, peixa. Oikovaekue peixa. Oikovaekue peixa. Oikovaekue peixa.
Oikova eque peixa. Estou falando que aconteceu assim. Reparem, então ficou agora desta maneira. Oikova eque peixa. Oikova eque peixa. Aconteceu assim. Agora a outra frase que temos é na antiguidade. Na antiguidade. Como que eu falaria na antiguidade? Usaria essa expressão. Umaite guive. Umaite guive. Umaite guive. E aqui é curioso, vou dar só uma breve explicação. Uma quer dizer há muito tempo e te é o superlativo. Então, há muito tempo. E desde quer dizer, guivé quer dizer desde. Não tem nada a ver com a pronúncia na antiguidade. Mas aprendam assim. Isso significa umaite guivé. Então, desde antigamente seria a tradução literal desta frase. E aí, como que seria a separação em sílabas? Seria vou voltar aqui novamente, né? Ma, ite, guive. Seria desta maneira a separação em sílaba desta pronúncia desta frase. Ma, ite, guive. Vocês estão ouvindo uma bebê chorando. Eu estou com a minha bebê em casa, ela não está bem, está um pouquinho doente, por isso que vaza o áudio dela aqui, tá bom? Então vocês relevem essa parte também. Como disse, ainda não tem estúdio. E conto com a colaboração de vocês no Pix para mim estar montando o estúdio com acústica para a gente ter uma aula bem melhor. Então aqui, umaite guive na antiguidade. Agora vamos ver essa aqui, onde fala uma fábula. Como que eu falaria uma fábula em Guarani? Seria petein nhenga. Petein nhenga quer dizer uma fábula. Petein nhenga. Petein nhenga. E aqui também, para separar em sílabas, seria assim, petein nhenga. Então, se eu fosse pronunciar corretamente essa frase, ficaria petein nhenga. Petein nhenga. Então, seria petein nhenga. Petein nhenga, uma fábula. Petein nhenga, uma fábula. Esse nhenga seria como se fosse uma narrativa. Uma narrativa, seria mais ou menos nesse sentido. Uma narrativa, uma fábula. E agora, uma história. Como que eu escreveria uma história em Guarani? Ou seja, qual seria a tradução de uma história em Guarani? Reparem que petein quer dizer um. Então, quando eu tenho aqui petein, é um ou uma. É o nome do número 1, mas eu posso usar, como é neutro, então eu posso usar petein para feminino e petein também para masculino. Não vai ter um e uma igual no espanhol ou no português. E agora vemos aqui, uma história. Uma história. Como que eu usaria a tradução de uma história? Vou colocar aqui. Petein, reparem que petein é um ou uma. Petein mombeurã. Aqui é curioso que história em Guarani nós não falamos, como que eu posso dizer para vocês? Nós não falamos história, falamos algo para contar. Então seria algo de contar. Algo seria tipo assim, algo de contar, algo de contar. Esse petein é que mombeu quer dizer contar. Eu vou contar para ele, eu vou contar para ela, e mombeurã para contar. Então, um para contar. Seria isto a tradução literal daqui, mas nós não vamos usar desta maneira. Então, já sabem que é petein mombeurã. E eu vou separar isto também em sílaba para que vocês possam ver como é essa parte. Então, aqui. Eu sempre me perco aqui. Aqui, ó. Petein, mombeurã. Prestem atenção nessa parte, como tem ficado. Petein
Então ficaria desta maneira. P-T-I Mo-Be-U-Ra. P-T-I Mo-Be-U-Ra. Assim, dessa maneira. Então vocês têm aqui uma história, seria dessa maneira. P-T-I Mo-Be-U-Ra. Uma história. P-T-I Mo-Be-U-Ra. Uma história. Uma história. E para finalizar, temos esta última parte onde fala em seu poder. Em seu poder, como que eu falaria em seu poder em Guarani? Seria Ipuá. Tá correto assim? Ipuacape. Então, quando eu falo em seu poder, estou falando Ipuacape. Curioso que Puacá significa força, resistência, aguentar. Então seria tudo isso, resistência, aguentar. Então quando eu falo Ipuacape, estou falando na sua força. E aqui quando eu falo, por exemplo, Puacá é força, resistência. Eu vou falar Ipuacá, eu estou falando que é a força dele ou a força dela, a resistência dele ou a resistência dela. E P seria em. Então, em seu poder, em sua força, em sua resistência, em seu aguante. Em espanhol falamos aguante também, mas creio que no português não cabe. Então vocês viram aqui que usamos Ipuacape, que quer dizer em sua força. E isto separado também em sílabas ficaria desta maneira. Ipuacape. 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 Se você gostou realmente desta aula, deixe o seu like só se você gostou. Também deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida, se quiser outros tipos de frases. E se puder, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos, para que todos possam ver esta aula e possa também nos apoiar. Vou deixar no link, no primeiro comentário fixado, o link de doação para contribuir com o canal, se você pode contribuir com a gente. E assim nos ajudará muito no canal, porque aqui não se trata somente da língua guarani, mas também de uma cultura que Ipuacape Oimba Quangaitepeve, que quer dizer que em seu poder, com a sua resistência, ha resistido até este presente momento. Então tudo isso é muito importante que aprendamos, e estou muito feliz por mais esta aula. E peixa apenyambotu konyan de video ha jajo PV.